Olá, que bom estarmos juntos, sempre na expectativa do que Deus, o nosso Pai, tem para a nossa vida, de maneira tão amorosa, carinhosa, de maneira perfeita para a sua, para a minha, para a nossa história. Porque o nosso Pai, Ele não é um Deus que quer punir a nossa vida, punir a nossa história, a nossa família, de forma alguma. Deus é Pai e um Pai amoroso que quer bem aos seus filhos. Mas é importante também, por outro lado, você e eu entendemos que se não for à luz das Escrituras Sagradas, nós podemos nos envolver com muitas coisas relacionadas com a religião, com as questões voltadas para as instituições humanas, as doutrinas humanas, os ensinos humanos, que têm o seu valor, têm o seu lugar, não vamos entrar neste mérito que não vale a pena. Porém, para Deus, o que determina a nossa relação com Ele é a obediência, a submissão à palavra dele. Então o apóstolo amado Santo João, ele diz assim, na sua primeira epístola, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Ora, você e eu podemos rejeitar uma instituição, uma denominação, uma doutrina humana, uma regra, né? Seja ela denominacional ou não, tudo isso não vai interferir na nossa experiência com Deus, no que diz respeito à salvação da nossa alma. Mas daí a eu me posicionar contra a palavra de Deus, ou dizer que mesmo conhecendo a palavra de Deus e vivendo de forma diferente, eu estou experimentando o amor de Deus, diz a palavra de Deus que você e eu nos tornamos mentirosos. Dizer que eu conheço a Deus, dizer que eu sou filho de Deus, dizer que eu amo a Deus, dizer que eu amo a Jesus, dizer que eu sirvo a Deus e não obedecer a palavra dele, torna-me um mentiroso. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus tem o poder de transformar o homem, de regenerar o homem, de mudar o interior do homem. Foi por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então não adianta o homem ter uma experiência, seja ela qual for, mística, sensorial, intelectual, cultural, qualquer experiência que você e eu possamos ter, que não tiver como base as Escrituras Sagradas, entenda bem, esta experiência não tem o aval de Deus. Você pode ter, ela pode ser verdadeira, não estou dizendo que ela não é verdadeira, mas para termos o aval de Deus, somente com base na palavra dele. E a palavra dele nos declara, como lemos, que dizer que conhecemos a Deus, que amamos a Deus, e não submetermos à palavra dele, não obedecer aos mandamentos dele, nos faz mentirosos. Por quê? Porque tem muita gente que está na base da religiosidade, da religião, é o que eu disse aqui. Obedece às doutrinas da denominação, da instituição, da igreja, seja lá o que for, mas não obedece à palavra de Deus. E a Bíblia diz, nesse mesmo contexto de 1 de João, capítulo 2, você pode conferir depois na sua Bíblia, que aquele que odeia seu irmão, ele é assassino. E você e eu sabemos que os assassinos não herdarão o reino de Deus e não têm comunhão e intimidade com Deus. A Bíblia diz que se você e eu amamos a Deus, nós devemos andar como Jesus andou. Nós devemos estar vivendo para a glória dele.
Se você deseja viver para a glória dele, amá-lo, servi-lo, a cada dia caminhar segundo os propósitos dele, segundo a palavra dele, o caminho você já sabe. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Confesse a Ele, como sendo Ele, somente Ele, Jesus, o seu Salvador e o seu Senhor. E lembre-se, só Ele, Jesus, pode nos levar a Deus, porque Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim.